Já que é Dia dos Namorados, vocês moram juntos, trabalham juntos, né? Então, tempo todo junto. Eu penso assim, com essa senhora aqui, porque eu preciso. Ainda mais que eu tô sempre viajando sozinha, são mais de 17 anos viajando sozinha, então eu já tô naquela fase que tipo assim, eu preciso de um momento sozinha. Às vezes tem as amigas que falam assim, posso viajar com você? Eu falo, não, não, eu te encontro, a gente passa um tempo juntas, mas não comigo sempre. Como que faz assim? Já tiveram DR, às vezes você fala assim, sente, deixa eu ter um momento aqui sozinha, eu com a Kombi, ou deixa eu fugir Cara, aqui. se você sabia, essa é a pergunta que mais faço quando a gente Sério? tem entrevista, assim, como que a gente faz quando briga? E eu tenho uma barraca lá no teto, aí eu pego essa barraca e saio fora e vou dormir na rua. Prepara essa resposta que mentira, achei que ia ser legal, mas na verdade é que por estar sempre junto, a gente começa a entender muito bem. Sim, eu já sei o que ela gosta, às vezes até ela sem falar, eu já sei, tipo, levar um chocolatinho pra ela. É muito louco, às vezes não precisa conversar, não precisa falar uma palavra, a gente se olha e já entende tudo. Então a gente vai criando essa conexão e até agora, 9 meses, 3 anos, sim, 9 meses de estrada e quase 3 anos que a gente tem, a gente quase nunca brigou assim. A gente às vezes discute por uma coisinha ou outra, assim, Sim, normal. mas aí, normal, mas aí depois a gente chega numa conclusão conversando também. E é isso, a gente nunca teve uma briga, assim, precisou um dormir lá, outro aqui, nunca teve isso. Sim, mas eu tenho uma barraca também, isso é verdade. Mas eu penso assim, nem a questão agora nem de DR, mas um momento assim, porque eu sei que nem todo mundo tem como essa senhora aqui, que tem a necessidade de estar sozinha, porque eu acho que é muito importante, eu acho que, uma vez até uma antiga psicóloga minha falava, você consegue viver em solitude, você pode morar em qualquer lugar do mundo, está pronto. E eu vejo que muitas pessoas têm esse problema. Às vezes as pessoas ficam atrás de um relacionamento a outro, porque as pessoas precisam da necessidade. Então, acho que quando a gente entende que nós somos a melhor companhia, hoje eu tô pronta, assim, hoje realmente eu tô pronta, eu já tive a Carol sabe, eu tive relacionamentos abusivos, tudo mais, hoje eu tô pronta para relacionamento, porque hoje realmente eu me amo, me aceito, e a pessoa pra estar comigo, ela vai, tipo assim, a pessoa tem que ser muito boa, cara, porque a minha vida é maravilhosa, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, então acho que a gente tem que ter também essa coisa que a gente perde isso, a essência, especialmente nós mulheres, às vezes a gente se perde, então acho que a gente tem que ter também um momentinho pra gente falar assim, eu preciso me carregar, deixa eu dar uma fugidinha, não fugidinha assim, deixa eu ir pra praia, que seja ficar umas 5 horas sozinha, pra depois ir, acho que até melhora o relacionamento. Não, a gente também tem isso. A gente também tem isso. Tipo, eu tenho algumas coisas que eu faço assim, tipo, eu vou surfar e esse é meu. Pra mim, assim, eu me reconectei aí, como você falou, de manhã, porque eu gosto muito de acordar e fazer um exercício na praia, sabe? Eu, dependendo do lugar onde a gente estiver ali, do lado da Kombi. E aí, esse é o momento que eu me recarrego ali, sabe? Depois eu volto pra Kombi, e aí a gente consegue passar o dia todo ali juntos, cozinhando, trabalhando e... Eu acho que uma coisa que a gente tinha quando a gente se conheceu é que os dois também estavam muito bem sozinhos. Então, cada um estava bem consigo mesmo, e isso fez que duas pessoas saudáveis, assim, mentalmente, se juntassem. Outra coisa interessante que eu nunca tinha pensado, que a gente compartilhava a mesma psicóloga, né? Tipo, eu tava fazendo uma terapia com uma psicóloga também, e depois que eu terminei, eu indiquei para ela, e ela começou a fazer também, e, tipo, isso ajuda muito, né? Do jeito que a gente se comunica, ajudou muito. Então, a gente tem esse espaço também, que a gente consegue ter nosso próprio momento, mas a maior parte do tempo a gente passa junto, né? Aí também tem um tempinho ali, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa aqui na Kombi e ele fala, eu vou dar uma voltinha. Ele sai, vai ali na praça, vai nas lojinhas, depois volta, sabe? Ou eu também quero dar uma voltinha, vou lá e volto. Então, assim... É importante respeitar o momento do outro. Então. A gente tem isso, a gente gosta de fazer e a gente se sente bem assim.
Ah, maravilha. Eu penso nisso, eu falo assim, eu quero ter alguém, aí eu vou colocar umas coisas e falo assim, gente, eu quero ter alguém, mas eu penso, será que eu quero mesmo? Porque se vai ficar, porque eu quero ter alguém, quero morar junto, mas será que eu vou aguentar? Mas eu falo, não, mas eu preciso, a pessoa vai dizer que eu preciso ter um momento, eu também preciso fazer viagem sozinha. Acho que é saudável, tipo, o meu último ex, que eu fiquei um mês sozinha, eu fiquei quase um mês no México. Então, acho que as pessoas esquecem também disso, a gente precisa ter individualidade. Eu preciso que é uma forma de me reconectar, sabe? Eu gosto disso nessa cidade, né? Que o povo acha também, você vai fazer besteira. Não, gente, você tá no relacionamento, você decidiu, se for monogâmico que seja, você vai fazer, porque a pessoa entende, é o meu jeito, eu não quero deixar, mas a pessoa também tem que respeitar e entender que a gente tem os momentos, né? Assim. Contra a pessoa certa e tá no momento certo, ela também vai ser igual a você e vai estar pensando a mesma coisa. Exato, eu também vai precisar desse cada quem momento. vai precisar desse momento e vai estar tudo bem. Né? Já conheci vários, gente, já falei assim, mas todos estavam namorando. Todos. Não, o último que eu conheci. Não era o momento. Eu falei assim, gente, o último que eu conheci, esse holandês, eu falei, gente, a gente era muito igual. Eu falei, putz, eu só pensava assim, eu falei, por que, cara? Por que Deus? Por que você fez isso comigo? Por que mostrou ele assim só pra mostrar? Tipo assim, olha o que você não tem. Mas ok. Agora uma perguntinha, ó. Qual que foi o maior perrengue que vocês passaram aí com a Kombi? Um perrengue que vocês falam, nossa, se pudesse não ter passado, mas vocês passaram. Eu acho que é agora. Né? Barato. Eu acho que é a barata. A gente teve uma infestação de baratas na Kombi. Imagina, se é difícil. Menina, foi terrível, assim, porque a gente tava lá em... Onde foi? Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. E aí a primeira coisa que eu vi ali, sabe, o banco entre o encosto da cabeça e onde você coloca as costas, tem um vãozinho ali, né? E aí eu vi um negócio ali passando, eu falei, nossa, que estranho, será que é uma borboleta? E aí eu comecei a ver as anteninhas. Aí eu falei, meu Deus, é uma barata. Caraca. E aí o rato foi pra cima dela, mas ela se escondeu. Ela se escondeu, entrou embaixo do banco e aí a gente pensou, não, a gente vai andar e ela vai sair, né? Ela entrou, ela sai. Só que não. Aí a gente passou pra Carapebus, que é uma outra cidadezinha ali também do Rio de Janeiro, maravilhosa. Sim. E aí a gente jantando ali, foi um dia bem caótico, assim, na verdade. Sim. A gente tava fazendo janta, acabou o nosso gás. Aí... Só que tínhamos um vizinho que era muita gente boa. A gente ali no... Aí cozinhamos no fogão deles, né? E quando a gente voltou, estávamos comendo, escutamos uns barulhos estranhos, assim. Eu comecei a escutar um barulhinho, assim, raspando na lata. Falei, gente, não pode ser, tomara que não seja, tomara que não seja. Aí eu tirei a cortininha, assim, ali de baixo. De novo, aí agora eram duas baratas, das grandes voadoras, velho. Voadoras. E aí eu entrei em desespero, e aí o Raço foi tentar pegar elas ali. A gente também não tinha veneno de barata, nada. Os vizinhos também ajudaram a gente com veneno. Emprestaram um spray, e aí porque assim, eu fui caçar elas, e elas se esconderam atrás da lata da Kombi. Então, tipo, eu via só a anteninha dela aí, mas não conseguia fazer ela sair porque elas sabiam que eu tava caçando elas pra matar elas, né? Aí a gente foi nos vizinhos, eles emprestaram um spray. Aí na hora que a gente colocou o spray, elas saíram e consegui matar elas. Tava muito engraçado. O Raças com um chinelo na mão, na outra com uma sacola, assim, tentando pegar a barata. Nossa, foi engraçado demais. Mas foram só essas duas. Tem um episódio no YouTube também que a gente filmou um pouco dessa, muito engraçado. A gente achava que eram só essas duas nesse dia, né? E aí, beleza, ele matou essas duas aí e a gente falou, olha, agora a gente tá tranquilo, né? Ainda bem. Só que ficamos noiados, assim, tipo... Era um casal, né? Tinha mais. E tinha filhos. E aí tinha filhos. Aí, nessa noite, eu acordei no meio da noite e a barata tinha passado aqui no meu pescoço, assim, ó. Cara, sim. Nossa, isso foi terrível. E a gente acordou no meio da madrugada, tipo, tendo que matar a barata, porque, olha, a gente tá em 3 metros quadrados e não íamos dormir até matar ela, porque ela tava no nossa cama, cara. Aí o lençol passava assim na minha coxa, eu já fazia assim, sabe? Eu ia sair fora, eu ia pro mar. A gente quase deixou a Kombi pra ela. Não ia deixar, eu ia falar dessa, gente. A filha tá mostrando, deixa pra aqui, mas a gente virou tudo aqui dentro, até que achamos ela e matamos.
E aí a gente conseguiu dormir, mas ficava com isso na cabeça também. Qualquer coisa já que encostava assim, eu com ela, a gente já achava que era, ligava a luz. E foi difícil. Até que a gente tirou todos os móveis, limpamos tudo e agora a gente... Aí a gente colocou um produtinho assim também em cada cantinho assim dos armários, nas coisas, colocamos um produtinho que ela leva pro ninho, sabe? E mata tudo ali do ninho, então... E também colocamos umas telas, tipo mosquiteiro, em todos os lugares onde elas podiam entrar. Que a gente não tinha nunca nem pensado nisso. A gente não sabia que ia entrar, mas foi bem intenso, assim. Foi. Foi a pior... Porque foram vários dias que a gente tava com isso na cabeça, não conseguia dormir direito, e foi desafiador. Gente, eu lembro que Carema, eu tava numa pousada que eu tava assim, conversando com um amigo, falando, tem uma barata pra você. Tudo no Rio, eu morei no Rio uma vez na parte da minha... Eu matei 22 baratas. 24. Uma vez eu tirei o trauma de barata, que aí teve uma infestação, que eu acho que teve, tipo assim, tava detetizando uma casa, eu tava de chinelo. Aí elas saem todas. Passaram todas no meu pé. Eu lembro que tinha um cara, eu fiquei assim, eu fiquei de choque, eu fiquei assim, será que você nem grita? Eu fiquei paralisada, e as baratas passando no meu pé. Ali eu fiquei assim, eu acho que eu não vou ter mais coisas de barata, mas é lógico que quando a gente vê que eu tô sempre sozinha, sou eu e a barata, né? Eu fiz também até um vídeo, eu falei assim, sou eu a barata. No oitavo andar, eu falei assim, como que elas salvam o elevador, gente, na cobertura, para que elas estão aqui? Aí tem uma, mas tem mais uma. Por que elas não estão sozinhas? Tem uma, tem mais outra. E é pior quando são voadoras. São voadoras, é intenso. Então, mas quem mora em uma casa e tem esse problema, normalmente, tipo, você tá na cozinha e tal, você vai pra sua cama e dorme, né? E não, a gente tinha que matar porque o espaço é muito reduzido. É isso. Nesse momento eu ia dormir lá em cima. Eu dormi lá na Cadê a barraca, né? Mas esse assim foi um dos piores. E assim, de coisa mecânica, que é o que a gente achava que ia ter mais, graças a Deus, a gente nunca ficou na mão aqui até agora. O que a gente fez mais ali foi mais manutenção, né? A gente sempre está atento para fazer as manutenções antes de acontecer os problemas. Então, teve vários problemas que a gente já pegou no início, já resolvimos e não chegou a ser pior. Sim. Então, muito importante isso. Onde aconteceu, né? E vocês criaram, né, o e-book que eu li, maravilhoso. Qual que vocês acham no capítulo, assim, que foi que vocês têm mais orgulho? Vocês escreveram, provavelmente, né, vocês vão escrever outros, foram os primeiros 100 dias, né, morando na Kombi. Qual que foi, tipo assim, sempre tem aquele, né, com carinho, vocês falam que foi mais emocionante ter vivido até aí. Eu acho que todos. Todos foram, né, mas... É que, assim, a gente ficou escrevendo dia por dia. Todas as noites a gente pegou esse hábito, a gente começou a escrever. A ideia do livro foi com base em um livro que o Assis leu, que é um diário de 100 dias, do Amir Klink, exatamente, 100 dias entre céu e mar. E aí a gente viu essa ideia também como uma oportunidade pra gente, que ia fazer uma expedição, né? E aí começamos a escrever também todos os dias. Hoje aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí no final dos 100 dias a gente compilou tudo, assim. Foi juntando. Pra fazer essa e eu acho assim, que o mais legal é que não ficou um livro só contando nossas experiências. A gente conseguiu que ele fosse motivacional. Então, a gente incluiu várias coisas para que as pessoas corram atrás de seus sonhos, que sintam que elas também podem fazer. Porque uma coisa que eu tinha antes, que não conhecia, assim, não sabia ninguém que tinha feito essas viagens de van, de Kombi, né? Então, na hora que eu li esses livros, abriu muito minha cabeça. E esse foi o objetivo para a gente escrever esse livro, incentivar as pessoas a lutar pelos seus sonhos e tipo, conhecer que é real. Porque às vezes a gente tem uma bolha na qual a gente só tem seus amigos, seus familiares aí que vivem uma vida monótona, cheia das mesmas coisas, e a gente nunca consegue sair dessa bolha porque não tem nenhuma mensagem, nada que te faça chegar até esse ponto.
Então, a gente, com esse livro, tentou transmitir, e eu acho que conseguimos dar uma inspiração para outras pessoas conseguir fazer também, não só pegar uma Kombi ou uma van, um motorhome e sair rodando, senão lutar por seus sonhos, pelo que eles querem e conseguir. Exatamente. Mas acho que isso é massa também, que eu falo que sempre também o intuito de Maria Alma. Eu sempre me incomodou muito assim, de essa galera que fica, eu quero conhecer 96 países e tudo mais. Eu falo, gente, primeiro, não dá pra você conhecer todos os lugares do mundo. O povo que fala, ok, que as pessoas foram, bateram, mas você conhecer de fato pra mim, eu brinco, eu sempre falo primeiro. Você conhecer um lugar é quando uma pessoa te convidou pra ir na casa da pessoa. E as coisas, igual eu falo, nem o Rio de Janeiro você vai conhecer, gente. Não dá pra conhecer, porque as coisas mudam, as coisas terminam, muda restaurante, muda uma coisa, você muda. Por isso eu falo também, toda viagem sempre vai ser a primeira vez, porque você tá diferente, você pode ir com alguém, você pode ir namorando, pode ir solteiro, mas você tá diferente. Eu lembro uma vez eu conheci uma menina que falou assim, não, eu queria fazer aquela viagem todo mundo. Eu falei assim, não vai ser a mesma. Porque a gente tá diferente, eu tô diferente, você é outra pessoa, todo lugar vai estar diferente. Então, isso aí que às vezes a pessoa fica assim, porque fulano foi para tantos países, então de Maria Alma eu quero quebrar isso também. Ou seja, que às vezes o sonho da pessoa, às vezes é conhecer só um lugar. Às vezes a pessoa tem só um sonho de vida, só uma viagem, que seja a viagem da vida, ou quer ir só para 10 lugares, mas viver de cada tempo, às vezes com tempo, por exemplo. Eu prefiro ficar mais tempo em um lugar, fazer conexão com as pessoas, viver de fato, igual eu fiquei em Pipa. Fui do 4 dias, fiquei 4 meses. Eu me senti ali, eu vivi parte da comunidade. Tem várias formas de viajar e vocês serem inspirados, né, gente? Depois, quem tiver, né, tiver interesse, acesse lá, compra, a gente vai deixar o link aqui também para vocês tiverem acesso, né? Eu li o livro deles, é maravilhoso, porque aí é uma forma, às vezes você não quer viajar como essa senhora aqui, que tá mudando, que realmente é um perrengue também, né? Eu não vi de Maria Alma, né? Nunca viajei de mochila e tal, não vai ser agora que eu vou começar. É um perrengue também, cansa pra caramba, mas é uma forma que eu gosto, porque eu não aguento ficar presa no mesmo lugar. Mas às vezes você quer viajar, quer morar um tempo de Kombi, não precisa também que às vezes a gente pensa assim, não quero viver para sempre de Kombi, gente, nada para sempre. Então, às vezes você passa um tempo, mora de Kombi, compra uma Kombi, fica igual a eles, programa igual a eles, pode te ajudar, vocês ajudam com certeza. Se a pessoa quiser entrar em contato, nem entra com vocês vão pegar aí e ajudar as pessoas. Ou de outras formas também, que seja de mochilão, ou de packers, tantas plataformas aí, tem várias formas. Eu acho que é ir um tempo e sentir. E uma coisa também que eu sempre falo, só viajar sozinho, pelo menos uma vez na vida, todo mundo tem que fazer, gente, pelo menos. Porque é muito fácil também, a pessoa vai e fala assim, mas conhece alguém lá na cidade. Não, gente, tem que ir numa cidade. Vale. Né? Porque acho que essa sensação assim, ó. Acho que agora, sozinho abre muitas portas para conhecer pessoas, né? Quando a gente viaja em um grupo, a gente fica fechado e só conhece grupo, né? Você sente até mais vergonha quando você tá com outras pessoas que você conhece, né? Quando você tá sozinho, você fala, tem que me virar. Aí você vai, conversa com outras pessoas, então eu acho que é uma experiência bem válida mesmo. Com certeza. E, ó, vocês falaram, né, que vocês estavam, o planejamento antes era comprar a van, né, que por causa de questões financeiras e tal. Se tivesse acontecido, né, tivesse dado certo, vocês acham que mudaria, assim, ou vocês acham que não valeu a pena ser a Kombi? O que vocês acham? Vocês pensam nisso? Você fala, não, realmente valeu a pena você ter comprado a Kombi, a gente tá aqui agora, ou vocês nem pensam nisso, tipo? Sinceramente, assim, é claro que a gente prefere uma van, né, porque ela é maior, tem muito mais conforto, né, mas assim, é o que a gente conseguiu naquele momento, e a gente tá muito feliz, né? Tem dias que a gente fica aqui sentado olhando, né? Tudo que a gente já fez. Cada coisinha que funciona bem, tipo a torneirinha, a geladeira, a gente, sabe, sente o maior orgulho. E aí a gente fala, olha, nossa casinha é tão linda, né? Tudo funcionando, sabe? Ficou um espaço muito funcional, a gente conseguiu fazer tudo muito bem, muito confortavelmente, então acho que a gente mandou muito bem na construção. Tá orgulhoso do que a gente fez ali com o que a gente podia no momento. Isso que e também, às vezes, tem aquele casal do Get Outside, né? As pessoas começaram uma van, depois que mudaram para agora eu não sei, né? Que eles passam por problemas de saúde, né? Não sei. Mas aí, né? Você pode querer também mais para frente também, ou às vezes também vocês vão legais. A gente gostaria de uma van, né? Por questão de espaço. Se a gente tiver a oportunidade um dia, acho que a gente consegue mudar, assim. Mas a gente tá super bem, estamos satisfeitos com a escolha da Kombi. Sim. E pensa só de igual vocês falaram, acho que de cada coisinha que vocês fizeram, cara, acho que isso é tão sensacional. Assim, eu não imagino, eu acho que eu não consigo. Tanto acho que a gente consegue tudo que a gente quer na vida, né? Mas assim, eu não me imagino eu, senhora da hora, fazendo, construindo, colocando, né, uma pia, também porque eu tô sozinha, mas assim, isso acho que é incrível. E graças ao YouTube você consegue tudo. No YouTube ele aprendeu a ser mais cineiro, mecânico, que é mais pintor.
tudo. Essa jornada ensinou vocês que nenhum casamento, nenhum apartamento poderia ensinar. Tá difícil. Essa pergunta é profunda. Vale almas. De vale alma. A gente tava falando disso hoje, né? Do quê? Apreciar as pequenas coisas. Isso é essencial mesmo. Eu acho que a comunicação, primeiro, assim, que é o que a gente mais... a gente já tinha ali, né, no nosso dia a dia, mas aqui na Kombi é essencial você ter a comunicação, assim. E aí, a segunda coisa é apreciar as pequenas coisas também. Igual a gente estava comentando ali com você, né? A gente vê uma coisinha e fala, nossa, olha que lindo que ficou, como a gente fez isso, né? E a gente passou agora uma semana em Salvador, um apartamento e tal, com todas as comodidades, e a gente queria voltar na Kombi. A gente não aguentava mais. A gente descobriu que a felicidade não está na comodidade, porque a gente estava nesse apartamento e não estava se sentindo bem. Agora aqui, eu tenho que buscar água, tenho que fazer as coisas, mas a satisfação dessas pequenas coisas no dia a dia tem muito significado. Então, isso faz a gente ser mais feliz no dia a dia, sabe? A gente se sente muito mais completo tá aqui nessa vida do que tá num apartamento fechado, sabe? Isso é massa, por isso que eu acho que a felicidade, né, para cada pessoa é de uma forma, né, para vocês é assim, que vocês encontraram, para mim é cada dia tá num lugar e é isso, essa necessidade que eu tenho de estar, assim, saber, acho que isso me dá né, antigamente era uma ansiedade, mas isso me faz bem, sabe, me faz feliz, sem saber. Claro, cada quem tem sua coisa, né, o importante é identificar e tentar tentar ter elas sempre, todo dia, se puder, né? E agora a perguntinha final. Se o mundo, que eu gosto sempre de fazer, agora especial o Dia dos Namorados, o mundo vai terminar amanhã, vocês têm direito a uma passagem só de ida para vocês terminarem esse mundo maravilhoso. Onde vocês escolheriam? Então, vocês vão ter que pensar juntos, né? Onde vocês vão escolher e por quê? Tá? Uma passagem só de ida para vocês terminarem a vida na Terra. Onde vai ser? Sardinha. Nem precisa muito. Sardinha na Itália. Por quê? Uma praia maravilhosa, com água super cristalina, que fica na Itália. E aí, como a gente rema stand-up, né? E aí, por isso que tem o nome do nosso projeto, de Supcombi, né? E o pessoal fica marcando a gente lá de lá. E a gente fica vendo aquelas fotos, assim. Nossa, parece muito. E a gente sempre fala, por isso que eu te falei que foi fácil escolher, porque a gente sempre fala, a gente quer ir lá um dia e conhecer esse lugar maravilhoso. Então, eu acho que assim, se a gente tivesse a oportunidade de levar a Kombi até a Europa, a gente ia lá percorrer Itália, Portugal, tudo. Sim, com certeza. Seria um sonho, além do que a gente está vivendo agora, né? Sim. E é possível, né, gente? Acho que já tem, se vocês tiveram, acho que começa, é o famoso, né? Se começar, as coisas vão movendo. Eu acho que isso é muito real, né? Acho que você tem que tentar e depois vai pensando, as coisas vão acontecendo, você vai movendo e depois você vai pensando, né? Se a gente pensa, a gente para, né? Quando a gente para, as coisas acontecem. Tem que ter movimento, literalmente. Que aí vai vendo e depois vê como que vai ser. Depois vem. Na zona de conforto ali. E na estrada também vão acontecendo muitas coisas que a gente nem imaginava, né, mano? A gente conheceu um francês que estava filmando um programa de TV de uma Kombi nova que se chama Ai de Boss. E eu conheci ele filmou um episódio com a gente. Fizeram uma entrevista para TV francesa. E essa era uma coisa que a gente nem imaginava. A gente saiu na TV francesa, um programa e é uma coisa que isso, se você perguntasse, a gente nem ia pensar em responder. A gente nunca imaginou que isso poderia acontecer, sabe? Então, simplesmente portar na estrada, vivendo nosso sonho, só vai atraindo outras energias que normalmente atraem coisas boas, como essa entrevista também. As oportunidades vão chegando e a gente está sempre de porta aberta, né? Literal. E também, né, e na Europa também, que acho que no Brasil a gente pensa assim, mas isso é mais recente, né? Na Europa, Estados Unidos é mais comum, né? Austrália, viajar de motorhome e tudo mais, as pessoas alugam, isso já é muito mais comum. Hoje em dia, ainda você para e pensa assim, até eu vejo até assim, pelo meu ciclo, né, de amizades, assim, eu sou a única menina que viaja sozinha, já tem muito tempo, que ainda sigo viajando. As pessoas ainda, você passa assim, não, ainda falo, eu ainda escuto, tipo assim, mas você vai sozinha? Sim.
Tipo, eu pensava que hoje em dia ia ser mais incomum, mas ainda é, as pessoas ainda ficam. Tipo assim, você sai viajando, você é nômade, você é o quê? Tipo, sim, você não tem uma casa fixa, não. E as pessoas ainda olham meio assustadas, né? Eu acho que hoje em dia tinha que ser mais comum, mas ainda não é. A gente olha sempre que a gente tá meio que uma bolha, né? A gente vai encontrando todo mundo e a gente vive essa vida assim, mas ainda não é tão comum para as pessoas, né? Acho que ainda tá difícil. Por isso eu quero levar esse movimento, vocês também, a gente juntar, unir forças, para levar que às vezes as pessoas estão vivendo aquilo ali, às vezes as pessoas querem, às vezes elas estão vendo que a felicidade é nisso. As pessoas querem sair daquilo ali, só que elas nem sabem, porque o mundo nem tá perto delas. E às vezes eu sempre que eu posso, converso com Ubers e tal. Um dia eu conversei com um cara que falou assim, mas o que é isso? Eu abri e falei, gente, eu não sabia disso. Eu falei assim, tem um mundo aí, às vezes, literalmente, que você pode viver e você não tá sabendo. E as pessoas, a gente fala, porque a gente acha que é tão fácil. Tipo, eu fico feliz que eu sempre tive a oportunidade, né, desde pequena viajar, mas tem tantas pessoas que não têm. E esse é então também do de Maria Alma, da gente levar isso para as pessoas de uma forma que comece com uma viagemzinha, que seja para o lado, para a sua cidade. Às vezes, tanta pessoas que não conhecem nem sua própria cidade, não conhecem a cidade vizinha, né? E começa um pouquinho e depois vai crescendo. Depois você tá, de repente você está em outro lugar, de repente você está em outro país, de repente você já conheceu vários, ou não também, e tal. Eu julgava também as pessoas que iam para o mesmo lugar, mesma cidade. E você fala, gente, às vezes porque, mas cada forma vai ser diferente, cada vez vai ser de uma forma diferente, né? Vai seguir a mesma hospedagem. Mas agora conta um pouquinho desse projeto também, do e-book que vocês fizeram. Fala também das redes sociais que as pessoas te encontrarem, estarem perto de vocês, né? Eu conheço a Carol, já conheço vocês. Espero conhecer vocês aí, a Kombi, ver. Quem sabe, espero não esteja barata, tá? Já deu os dias. Já não tem mais, não tem mais. Quem sabe de malhar uma Subcombi juntos, espero, né? Não sei se vai ser agora esse ano, porque talvez a partir de outubro essa senhora que vai estar indo já para fora. Mas ano que vem esperamos que sim. Mas conta desse projeto aí do e-book, que vai ser o primeiro, com certeza. Vai ter outros, né? E dos planos, próximas viagens, como que é? Então, nosso e-book. Dia dos namorados também. O que vocês vão fazer? Vocês vão comemorar? A gente não pensou ainda, na verdade, o que a gente vai fazer no Dia dos Namorados. Mas, vai com ser certeza. Algo bem romântico. Com certeza a gente vai arrumar uma coisa, porque a gente sempre programa uma coisa inesperada no momento ali e acaba ficando melhor ainda do que a gente imaginou. Sobre o e-book, né, ele tá disponível aí na Amazon para quem usa o Kindle, né? Se chama Viver Viajando 100 Dias Morando em uma Kombi. Também está disponível ali no nosso site, que é 100diasmoranoemakombi.com.br, mas o site ali vocês conseguem nas redes sociais, tem o Instagram, que é supcombi, S-U-P-combi, com K, depois a gente pode deixar aí para vocês também, na descrição do vídeo, e o projeto se chama Supcombi, do Stand Up Paddle. Stand-up paddle é o esporte que a gente pratica, no qual a gente vai acima de uma prancha, em pé, remando. Então, eu praticava esse esporte, pratico já há mais de 10 anos, é uma coisa que eu amo, e quando a gente se juntou, eu ensinei ela, a gente começou a remar junto, e a gente pensou, não, vamos unir as duas coisas que a gente mais ama, que é viajar e andar de stand-up. Então, daí cresceu esse projeto que se chama Supcombi. Agora a gente criou toda esse Instagram, a gente agora tem parceiros. E aí o objetivo é a gente ir mostrando cada lugar que a gente passa e os lugares que a gente vai remando, sabe? Aqui é bom para remar, aqui pode ser que sim, pode ser que não, sabe? Isso, porque também tem muita gente que nem sabia que esse esporte existia. As pranchas que a gente usa são umas pranchas infláveis, dos nossos parceiros da MF Outdoor, que apoiaram nosso projeto desde o início, e são umas pranchas que você consegue tirar o ar, elas são tipo infláveis, e você enrola e vira uma mochila. Então a gente consegue levar elas na Kombi, porque as pranchas tradicionais de fibra de vidro, elas são muito grandes e elas não podem ficar muito no sol. Então, deixando ela no teto, além de que a gente tem nossas placas solares e não ia conseguir receber o sol, ia danificar as pranchas. Então, foi que a gente conseguiu. Foi a nossa solução para conseguir juntar o projeto com o que a gente está fazendo, e a gente vai em qualquer lugar, enche as pranchas, sai remando, e isso em si já é uma coisa que muitas pessoas nem sabiam, assim, muitas pessoas vêm a prancha e falam, nem sabia que tinha prancha inflável desse, e quando você toca ela é dura, assim, ela fica
bem por causa estável. do ar, né? Da pressão do ar ali na prancha, ela fica como se fosse a de fibra de vidro mesmo, né? E ela dentro tem uma estrutura, ela não oca por dentro. Então, tipo, a gente tá quebrando vários tabus de pessoas assim que acham que a gente vai estar remando, vai furar e vai ficar no meio do mar. Isso é bem difícil de acontecer. E é isso, incentivando as pessoas a fazer esporte, praticar um esporte, se aventurar E conhecer o Brasil, o mundo afora ainda. é isso. E é legal, eu acho que vendo assim, vocês dois também, eu lembro que eu tive um ex que a gente foi para o Paraguai em Assunção e a gente queria, né, comprar um stand-up inflável e ele, vamos ficar viajando e vamos comprar, tá? Obviamente a gente não comprou, eu já tinha feito tal também, mas eu vejo assim, se uma pessoa vai empolgar a outra, tipo, vai melhor, então essas coisas também dá vontade, né? Pode ser só de uma pessoa, ou começar com uma, mas o outro realmente levar, então é legal, vocês levaram, começou de você, mas aí você levou a Carol para esse mundo, assim, também então é possível, né? Juntar um sonho para fazerem dois e crescer mais, então, assim, incrível. Se adaptou super bem também, porque... No começo eu nem sabia o que era, né? Quando a primeira vez que ele me falou, eu faço stand-up, eu achava que ele era comediante. Stand-up comedy. Aí depois que eu fui conhecer o esporte, aí ele que me ensinou a subir na prancha, como remar, como segurar o remo, ele que me ensinou tudo. E aí eu me adaptei super bem e fui criando essa paixão também, sabe? E aí a gente decidiu agora já juntar rema bastante, porque a gente já remamos 14 quilômetros. 14 quilômetros já remamos. Já perdeu medo à água, mergulha, tá aprendendo a surfar, pegou sua primeira onda também. Eu entrevistei um cara que surfa, ele não surfa, a gente só essa senhora aqui, eu já fiz umas aulas de surf, e eu falei, não vou aprender a surfar ainda. E eu acho, gente, que eles têm, vocês vão me convidar, tá? Tem que casar, né? Na stand-up. Também todo mundo. Cara, eu acho assim... É uma ideia bem... Tecnicamente é difícil de fazer, assim, na história parece bonito, mas tem uma sonda. Na prática, a não ser que seja num lago, né? Porque por causa das ondas, a prancha vai mexendo ali, né? É difícil você ficar parado, ainda mais você fica ali. Na Lagoa dos Ingleses. Você vai de stand-up também lá no meio do mar para acompanhar a gente? Com certeza. Eu já fiz, eu gosto. Da hora. Eu adoro, então eu fazer com vocês. Tão incrível, gente. Então, segue esse casal maravilhoso, né? A gente vai deixar as redes aqui deles. Muito obrigada aí nesse episódio incrível de Dia dos Namorados. Vou mostrar pra essa senhora aqui que tá solteira, mas que ainda tem opção. Um dia, opção não, né, gente? Tá difícil ainda, né? Vou dar mais uma volta aí ao mundo pra ver se eu encontro aí minha cara metade nesse canto. Aí, se não der também, deixa pra lá, gente. Vai eu, minha mala mesmo. Às vezes eu falo que meu amor é minha vida, às vezes é minha mala. E tá tudo bem, né? Às vezes o amor é a sua vida, é o stand-up, que seja, mas que não importa, gente, que não pode deixar de fazer, né? Não pode deixar de viajar, não pode deixar de fazer, porque está sozinho, vai sozinho mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E é isso, e se você puder, se inscreva nesse canal, deixe seu like, se você não gostou, deixe seu like também para ajudar aqui para esse crescimento que está só começando, deixe seus 5 estrelinhas nessa plataforma aqui de streaming, e dessa maneira, viagem de Malha-Alma, e gratidão por vocês dois aí, maravilhosos nessa comunidade. Obrigada você, Dani. Obrigada aí pela oportunidade de contar a nossa história. Tá assistindo até o final também. Deixa aí nos comentários o que você achou. E segue nós também no nosso canal, que tem uma série de vídeos desde quando a gente saiu até agora. E então tá imperdível. Tem que ver. É uma série que tem 15 capítulos na primeira parte. Agora estamos na segunda temporada. Né? A primeira temporada foi até Arraial da Ajuda, na Bahia, e agora estamos na segunda temporada, que se chama Expedição Nordeste, que a gente vai percorrer os 9 estados do Nordeste do Brasil, e depois, quem sabe, se a gente sai e conhece outros países, esperamos que sim.